Pois bem, aí o que acontece? Ixi, chegou a matéria. Esse aqui, ó. Esse aqui chama Mário. Se ele bebe, ele dá uma coça na mulher. Dia seguinte, ele acorda de ressaca e diz: ontem eu bati em você, ela disse: bateu, vai apanhar de novo porque eu tô com ressaca. Ele é um doente mental, sabe o que ele faz? Instala a câmera em toda a casa para olhar tudo que a mulher faz e não deixa, por exemplo, rede social. Se ela quer falar, senão agora o juiz lá de Lagarto, Sergipe, cancelou, mandou suspender por 72 horas o WhatsApp. Suspenderam por 72 horas. Esse juiz podia também assinar um papel para que os hospitais funcionem, para que os bandidos lá de Sergipe sejam presos, uma série de coisas. Ele não tinha, né? A gente não discute decisão do juiz, mas eu vou dar a minha opinião. Quando ele para uma rede de comunicação, porque eu não sei se você sabe o que aconteceu, Lagarto tinha uma rede de traficantes atuando lá para todo o Brasil e tinha conversações no WhatsApp sobre o crime. E a empresa não quis entregar ou não entregou, né, uma coisa que já vem rolando desde novembro, não entregou. Quando ele dá a decisão de suspender o WhatsApp, ele está punindo milhões de pessoas. O que ele tinha que fazer é mandar prender o presidente, o diretor, prendia a direção, né, da empresa e a vida tocava, não. Quem acabou sendo punido foi a população, né? Por causa de uma quadrilha do tráfico, ele puniu a população, que é uma maneira de se comunicar, fácil, barato, de graça praticamente. Resumo, não. Ele tinha que mandar prender o presidente lá da empresa do WhatsApp, prender diretor, prendia todo mundo. Na hora eles cediam. Polícia, cadeia. Acabou o assunto. Não parar uma comunicação, não consigo entender. Eu sei lá quantos milhões de pessoas devem ter pendurado nesse negócio de zap-zap. Mas deve ser uma quantidade. E aí, pô, bem, esse Mário aí botou as câmeras, porque a esposa não podia falar no zap-zap, nada de rede social. E quando ele chegava em casa, mesmo tendo as câmeras, ele dizia: você falou na rede social? Ela dizia: não, apanhava. Está apanhando só para se você saber como é que é se falar. Isso era todo dia. Ela foi lá e denunciou ele à polícia. 5 anos também, demorou, né? Só que aí, qual é a decisão? Ele vai ser investigado em liberdade. Aí é brincadeira. Põe no Cidade. O melhor companheiro de Mário Marques Pereira dos Santos é este: o copo de cerveja. Foram 10 anos de relacionamento com uma mulher. A vítima passou por todo tipo de sofrimento: violência verbal, psicológica e, por fim, física. Mário, de homem companheiro para marido descontrolado. A justificativa para as agressões, para ele, sempre era o uso de bebida alcoólica. Começou se revelando uma pessoa que, quando bebia, ficava agressivo, quando curava a bebida, ficava mais um pouco, e queria me controlar em tudo. Eu não podia estudar, eu ganhei uma bolsa, não pude estudar, eu não podia sair de casa. As fotos e o boletim de ocorrência são os registros que a vítima, que por medo e vergonha não quis se identificar, tem do dia em que resolveu se libertar. Ela foi espancada por Mário na casa em que mora. Tudo aconteceu na frente dos filhos dela, um de 10 e o outro de 13 anos. Mário não se preocupou em ser visto, agiu com frieza. Era um domingo comum. O homem já havia bebido, bebia desde cedo. A mulher estava sentada nesta cadeira, lendo um jornal. O companheiro estava assentado bem aqui ao lado.
Foi neste momento que, por conta da alteração dele, por conta do álcool, uma discussão começou. O homem se alterou drasticamente e veio para cima da mulher que, para se defender, ela levantou. Pegou estas 2 almofadas e colocou no rosto, uma de cada lado. O homem, completamente transtornado, foi mais uma vez para cima da vítima, que caiu assentada neste banco. Aqui, ele desferiu 2 golpes, 2 socos no rosto dela. Um pegou bem aqui na boca e outro no rosto, do lado direito. Desesperada, com a boca sangrando, ela correu para salvar a própria vida. Veio aqui para este banheiro, viu no espelho que ela sangrava muito. O homem veio atrás, então ela fechou a porta e neste momento o homem batia várias vezes na porta querendo que ela abrisse. Ela não fez, pedia para ele ir embora. O homem então fez o seguinte: foi para o 2º andar da casa, recolheu algumas roupas e colocou no porta-malas do carro. Mas ele não foi embora. Desesperada, mais uma vez, a mulher pegou o celular e ligou para a polícia militar. Chamou uma viatura. O homem, mesmo assim, não foi embora. A mulher só saiu daqui de dentro quando viu que lá fora uma viatura havia chegado para socorrê-la. Quando me tranquei no banheiro, eu vi que estava saindo muito sangue, aí eu me desesperei e falei, eu não quero mais você. Agora acabou. Porque se partiu para esse lado, ele podia me matar. Mas este foi apenas o último episódio de um relacionamento de 10 anos. A vítima e Mário se conheceram através de amigos em comum. Em menos de 1 ano, a paixão falou mais alto e resolveram morar juntos. A mulher já era mãe. Tinha 3 filhos de outro relacionamento. Mesmo assim, resolveu pegar toda a família e se mudar para junto do novo amor. Pouco tempo depois, os problemas começaram. Discussões, gritos e xingamentos passaram a fazer parte do casamento. Mário se transformou, mostrou ser um homem ciumento. Queria controlar todos os passos da esposa. Começou tudo por causa de ciúmes, porque eu tinha redes sociais, como tenho até hoje, porque minha família sempre me apoiou muito, né? E porque eu tenho amigos. Tinha amigos, né? Porque eu deixei de ter por causa dele. Cenas como esta se tornaram rotina por anos. Algum tempo depois, aconteceu uma nova discussão. A vítima conta que Mário a obrigava a manter relações sexuais com ela através das humilhações. Inconformada, ela foi até a delegacia e registrou um boletim de ocorrências contra ele. Mas nada disso foi suficiente para impedir que ele continuasse com as agressões. A cada dia, novas provas do descontrole eram descobertas pela vítima. Uma situação se repetiu por pelo menos 3 vezes aqui no quarto da vítima. O homem saía para trabalhar como fazia todos os dias pela manhã. Só que por essas vezes ele deixou uma caixa ali em cima deste armário e dentro da caixa havia um celular camuflado, escondido. O objetivo dele era flagrar uma possível traição da esposa, algo que nunca aconteceu. Por isso, ele ficava cada vez mais revoltado, mais descontrolado. O foco da câmera sempre era a cama da mulher. Como ele nunca conseguiu este flagrante, ele ficava possessivo. Essas câmeras, os celulares na caixa, por todas as 3 vezes, foram identificados e tirados de lá pelos filhos da própria vítima. Sempre meus filhos descobriam, porque eles são muito espertos. E eu falava, não, não é. Mãe, é sim. E eu achava. Depois do espancamento que sofreu, das marcas que ficaram no corpo e de anos sendo agredida, a mulher resolveu pedir ajuda mais uma vez. Foi com a polícia militar até a delegacia. Humilhada e com medo do ex-marido, refém dentro da própria casa. A vítima está com medo de que o homem resolva se vingar por conta da denúncia. É a maior decepção da minha vida. Eu peço perdão à minha família por ter exposto, mas não tinha outra maneira. Não tinha outro jeito. Eu vou aqui com o nosso Hernani Leva Bala, porque o nosso Hernani Leva Bala está muito cansado,
Estava aqui agora bocejando forte. Eu perguntei se tinham gravado, que eu queria mostrar o ânimo que ele está. É como se ele fosse, no momento, né, correr os 100 metros na Olimpíada. Dormiu com 2 metros de corrida. Parou, deu um adeus para o Usain Bolt, e o Usain ficou. Mas relaxa, relaxa que vai dar tudo errado. Não é isso não. Não. É que no momento em que eu fico aqui esperando o seu chamado, o que acontece? É um dos poucos momentos do dia que eu paro. E aí dá uma relaxada. Coisa de 2, 3 minutinhos antes de você me chamar. Eu só paro mais ou menos esse tempo, o dia inteiro. Legal. Quer que eu bote uma poltrona aí? Pra você ficar mais De confortável? repente, né? É, uma poltrona É com uma. aquela... Por que não? Negócio pra esticar o pé. Quer uma igual de Percival. Percival tem, eu não posso ter? Pode, lógico, tá certinho. Não é? É isso, tá legal. Vou... 2, eu já não aguento. Mas vamos lá, diga lá, minha criança. E aí, o que rodou? Olha, Marcelo, com relação a esse caso aí, o número é impressionante. Alguns parentes conversaram com a nossa equipe, eles não quiseram prestar depoimento contra esse homem, no entanto, deram um número que chama a atenção. Segundo eles, essa mulher foi submetida a sessões de espancamento durante 10 anos, pelo menos 50 vezes. Ela, inclusive, apresenta sequelas, problemas de saúde devido a essa situação. E tem uma outra questão. É uma mulher hoje traumatizada que não consegue sequer se aproximar de um homem com o objetivo de um novo relacionamento, Marcelo. Legal. A vida, imagina, se apanhar desse jeito. Então, nós vamos ter agora no nosso Cidade Alerta o faraó, né? E agora vamos ter o pequeno Buda. Eu vou fazer um local de Buda, né? Você ainda está novo, vai ser o faraó e o pequeno Buda. Pequeno Buda? Não, porque é brincadeira. Você abriu a boca de uma maneira tão aberta que você engoliu o microfone por sucção. Mas fica tranquilo. Tá falando sozinho? Não, é que eu tive uma ideia aqui, já Qual é? que você me chamou de pequeno Buda. Qual é a ideia? É o seguinte, vou me preparar aqui, ó. É isso. Já tá certinho. Já vai meditando. Tchau, minha criança. Boa, boa. Tchau, gostei. Bota aqui. Troque. Olha. Olha a fisionomia do caboclo. Ele chama Geraldo. O delegado perguntou para ele, você é casado? Ele faz tempo. E a sua esposa? Ele disse, só falo da amante. Aí mas como é que é? Eu amo a minha amante. Aí o delegado disse, quanto tempo você tem amante? Cara, mas sem vergonha. 10 anos eu tenho, doutor. Ele disse, e o que aconteceu? Ele disse, tivemos um pequeno desentendimento. Aí o delegado perguntou para ele, o que você chama de pequeno desentendimento? Ele disse, sabe o quê? Os filhos dela quiseram se meter comigo. Mas como assim? Os filhos dela não queriam mais que nós fôssemos amantes. Ele falando para o delegado, doutor, 10 anos, doutor, é estabilidade. Aí o delegado, se é estabilidade, eu vou ter que te prender por mais um crime, porque aí é bigamia, né? Aí ficou naquela encrenca até que veio o momento que o delegado perguntou, mas por que você fez isso? Porque ela não queria voltar para mim. Ela é o amor da minha vida. Aí o delegado, se o amor da tua vida você trata a canivete, eu imagino a tua mulher. Põe no Cidade. 66 anos e um coração partido. Seu Geraldo foi parar na delegacia, preso, depois de esfaquear a mulher por quem guarda um sentimento que ele jura que é paixão. Eu falei, cara, meu bem, você não fica comigo, você não fica com ninguém. Você não vai ficar com ninguém. Pronto, foi isso que eu fiz. Eu sou apaixonado com essa nega aí, ó. Sou apaixonado com ela. Não adianta, não. O caso de amor durou 10 anos, mas há pouco mais de um mês entrou em crise. É que Geraldo, que é casado, se desentendeu com os filhos da amante. E o ciúme que ele sentia ficou ainda maior. Ela então pediu um tempo, decidiu terminar o relacionamento.
Mas Geraldo não aceitou a separação. Ele não queria aceitar, ele me pediu, conversou comigo, vamos voltar. Eu falei, não, vamos dar um tempo. Ele não aceitou. Ele falou, só Geraldo, dá um tempo, as coisas não é assim que você tá pensando, não, se tudo você nós agredido. Aí nessa quinta-feira ele agrediu todo mundo, agrediu minha filha, meu genro, meus 2 netos estavam lá em casa. Para tentar acertar as coisas, os dois marcaram um encontro, só que não fizeram as pazes. Na hora de ir embora, o idoso acabou seguindo a mulher. Sem que a amante percebesse, Geraldo embarcou no mesmo ônibus que ela e no caminho se sentou ao lado da mulher. Os dois voltaram a discutir e quando o coletivo se aproximava deste ponto, o idoso retirou um canivete de dentro do guarda-chuva e atacou a amante com um golpe no pescoço. Entrei dentro, largou, quando eu assustei, já estava perto de mim sentado e falou, você vai me pagar. Mas eu nunca imaginava que estava o canivete dentro do guarda-chuva. A mulher de 48 anos sofreu um corte no pescoço e ainda teve ferimentos nas mãos tentando se defender. Pus a mão na frente para tirar, né? Para tirar o canivete, que ele queria no meu pescoço. O resgate foi rápido. Após ferir a mulher, Geraldo desceu do ônibus e tentou fugir a pé. Ele correu por cerca de 2 quarteirões até esta avenida, mas foi perseguido por um dos passageiros do coletivo. Neste posto de combustíveis, o idoso foi alcançado e mantido aqui até a chegada da polícia. Ele confirmou o fato, dizendo que é apaixonado pela vítima, morre de amor por ela e por isso cometeu o fato. O canivete usado pelo idoso foi encontrado com ele. Ele garantiu que estava arrependido de ter tentado matar a amante. Estou arrependido, estou chorando, estou sofrendo. Não sei como é que eu faço na minha vida, não. O idoso agora deve ir para a cadeia e ainda perdeu o grande amor. Eu quero bem ele, bem distante de mim. Eu quero que some com ele bem longe de mim. Não quero ele perto de mim. Não, fica imaginando o que o cara fala quando chega em casa para a mulher. O telefone toca e o delegado, seu marido está preso porque tentou matar a amante. Eu vou direto com a nossa musa das manifestações, com a nossa Shirley, que tem mais informações. Diga lá, Shirley, boa noite. Boa noite, Marcelo. Olha, quem não gostou nada dessa história foi a esposa do seu Geraldo, viu? Ela disse que mesmo ele saindo da cadeia para dentro de casa, ele não volta não, porque até então a situação era só entre os dois, ela fazia vista grossa, né? Aceitava esse relacionamento extraconjugal, assim, nas escondidas. Agora que ficou escrachado para todo mundo, para casa ele não volta não. O seu Geraldo continua preso, perdeu a esposa, a amante e a liberdade, né, Marcelo? É isso que dá. Perdeu tudo numa jogada só. Obrigado, meu amor, um beijo. Põe a foto, mas vai ter imagem. Ele é Edilson. Edilson é um capoeirista, ele é conhecido como Lampião. Se bem que na cor que ele tá aí, ele tá mais parecido com o Hulk, né? Tá verde o bicho, mas o apelido é Lampião. E do lado, ele tá, é a mulher que ele conquista. Ele é um conquistador. E é Maria, que ele diz, como eu sou Lampião, você, a partir de hoje, vai se chamar Maria Bonita. Ela acredita, e esse foi o erro dela. Por quê? Eu volto já já. Olha aqui, já já eu vou contar a história do Lampião e da Maria Bonita. O Lampião tá verde, parece o Hulk. Mas, enfim, já já eu vou contar, porque tem umas imagens que chegaram. Põe as imagens para mim, por favor. Repara os policiais. É um tiroteio. Repara, vai parecer cinema lá. Olha, os caras estavam roubando um caminhão de carga. E aí, ó, eles roubaram, tinha acabado de roubar um caminhão com uma carga gigante de cigarro. Essas imagens foram só liberadas agora pela polícia do Rio de Janeiro. Mas o que aconteceu? Os policiais acabaram trocando tiros e você vai ver agora na reportagem. Põe no Cidade. Os 2 policiais militares estavam dentro de uma viatura parada quando foram surpreendidos por um intenso tiroteio.
Criminosos em fuga reagiam à perseguição policial que começou a 5 quilômetros de distância do local do confronto. A quadrilha tinha acabado de roubar uma carga de cigarros. Motoristas que passavam por ali se assustam e param com medo de balas perdidas. Os policiais tentam levar a viatura para um local seguro, mas não conseguem. Novos disparos são feitos. Os PMs desembarcam e reagem ao ataque. Veja o momento em que o soldado Santa Rosa é atingido na perna por um tiro de fuzil. Com o impacto, o corpo do soldado é projetado para a calçada. Mesmo trocando tiros com os bandidos, o outro policial tenta levar a vítima para trás do poste, mas os criminosos avançam. Os vidros da viatura ficam estilhaçados. Repare no momento em que um dos suspeitos passa por trás do carro da polícia. O homem está de preto e carrega um fuzil. A situação se acalma e começa o desespero para salvar o soldado ferido. O outro policial tem pressa para chegar ao hospital mais próximo. As imagens foram registradas por 2 câmeras instaladas dentro e fora da viatura. O soldado baleado era lotado aqui no batalhão de Rocha Miranda e tinha 6 anos de polícia militar. Depois de 2 meses internado, ele perdeu a perna e agora vai ser aposentado. O outro policial, que nada sofreu, continua trabalhando normalmente nas ruas. O ataque aconteceu em agosto do ano passado. 2 bandidos foram mortos e um preso. 2 pistolas e 2 fuzis foram apreendidos e a carga de cigarro recuperada. O fuzil não entra sozinho no país. A pistola, que era uma pistola importada, era uma Glock, também não entra sozinha no país. Resumo, não é possível que a gente não tenha um planejamento para, a partir daí, ter uma estratégia para segurar, né, as armas que entram no país. E não tem. Eu não consigo entender porque não usa as Forças Armadas, né, para criar maior vigilância nas fronteiras e no lugar fundamental, que se eu sou presidente da República, eu colocaria, que é nos portos, Porto Seco e Porto Molhado, isto é, marítimo e aeroportos. Colocar Força Armada, mas o que tem de melhor. Aí ia ver como parava de entrar, porque aí ia acabar o suborno, ia acabar a corrupção, mas só gente boa, casca grossa, para acabar com essa gracinha. Virou. Esse aqui faz parte de uma quadrilha gigantesca de tráfico internacional de drogas. A droga vem toda da Bolívia, parte fica no Brasil e outra parte vai para a Europa. Sabe quanto essas crianças arrecadavam por mês nessa brincadeira? 30 milhões de reais por mês. 30. Esse aqui tem imagem dele? Bota lá. Esse aqui distribuía, era o responsável pelo setor São Paulo. E a polícia conseguiu prendê-lo a partir do carro importado que ele desfilava. Aí a casa dele caiu. Põe no Cidade. O suposto empresário era procurado pela Polícia Federal há quase um ano. Mesmo depois de ser detido, ele continuava a esconder o rosto. Você mandava droga para a Europa também? Como? Átila Augusto Mestre, de 32 anos, era uma das principais peças de uma grande quadrilha de tráfico internacional de drogas.
Mais de 30 integrantes já haviam sido presos no ano passado. Segundo a polícia, a cocaína vinha da Bolívia e era distribuída para vários estados e países europeus. Uma quadrilha muito grande, né? Como vocês podem ver, é uma quadrilha que movimentava aí 30 milhões de reais por mês. Os contatos dele, segundo apuramos, não eram feitos dentro da própria residência dele, os contatos telefônicos. Agora, com a perícia nos aparelhos, nós vamos ver quem eram esses contatos, né? Quem é o restante dessa quadrilha. Átila era um dos poucos integrantes que ainda estava foragido, até que os investigadores desta delegacia receberam uma denúncia anônima, a placa do carro que ele dirigia. Foram 3 meses de buscas. O veículo, avaliado em mais de R$80 mil, foi localizado no bairro Vila Leopoldina, zona oeste da capital. E os policiais descobriram que o traficante se escondia neste condomínio de luxo no mesmo bairro onde foi preso. O síndico e funcionários do condomínio disseram que o morador se apresentava com um nome falso e era praticamente um desconhecido para os vizinhos. Entrava e saía do prédio sempre pela garagem de carro para não ser visto. A suspeita é que ele tenha comprado imóveis e comércios para lavar o dinheiro do tráfico. Apuramos que ele montou uma clínica de estética para a esposa, né? E que estaria montando um restaurante também para ele. A polícia agora quer saber para quem Átila repassava a droga e como ela era enviada para fora do país. Talvez pudesse perguntar para esse aqui. Esse é casca grossa. Eduardo Giraldo Cardosa, conhecido como Boliqueso. Boliqueso é um traficante colombiano que estava usando documentos falsos aqui no Brasil. Ele, nas costas dele, ele tem só 100 assassinatos. Esse é um número já reconhecido, fora os que ainda estão sendo investigados. Ele, põe bem a cara dele aí, ele é procurado por todo mundo, né, principalmente pela Colômbia e Estados Unidos, foi preso aqui, em Ribeirão Preto, usando documentos falsos. Ele é de um grupo, deixa eu me lembrar o nome do grupo, é um grupo armado, Urabenhos. Ele é de um grupo armado chamado Urabenhos, que domina todo um vale na Colômbia. E estava aqui, tem imagem dele sendo preso? Se tiver, pode mostrar. Olha ele aí, 100 assassinatos e era procurado no mundo inteiro, a Interpol o procurava, foi preso aqui, agora vai ter uma discussão para onde ele vai estar preso. E aí tem uma composição, volta para a Colômbia, vai para os Estados Unidos, agora vai começar uma negociação enroscada na justiça. Põe no Cidade. As imagens mostram uma abordagem policial em um hotel de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. O homem está calmo, exibe um documento que a polícia já sabia ser falso. Apesar da aparência pacífica, trata-se do traficante colombiano Eduardo Giraldo Cardosa, um dos homens mais perigosos do país dele e procurado também pela Justiça dos Estados Unidos. Hoje, ele responde processos por assassinar mais de 100 pessoas. Eduardo também é conhecido pelo apelido de Boliqueso, bolinha de queijo em português, uma referência ao passado, quando o traficante tinha alguns quilos a mais. Ele é um dos chefes do grupo armado Los Urabenhos, que controla o tráfico de drogas na região do Vale do Cauca, na Colômbia. O Los Urabenhos é o grupo paramilitar mais poderoso e mais bem estruturado da Colômbia hoje. O cartel é responsável por grande parte da cocaína enviada aos Estados Unidos. Se especializou em construir submarinos artesanais para o transporte da droga. O cartel dos Urabenhos também vive de extorsões e cobra propinas de comerciantes em Cali, a cidade mais populosa da região.
Repare nesse panfleto, distribuído por homens armados no bairro que concentra a vida noturna da cidade. Ele alerta: os proprietários que não derem dinheiro ao cartel vão se tornar alvo. Veja só esse outro detalhe. Um dos homens responsáveis pela coleta da propina é justamente Boliquesso. Na Colômbia, ele comanda mais de 200 criminosos. Quem não se submete ao grupo é punido com muita violência. Ataques como esse, que deixou 8 mortos em um bar de Cali, são comuns na região. Além do tráfico de drogas, ele é responsável por vários massacres, tanto de civis quanto de policiais e militares das Forças Armadas. Sequestros, extorsões, ataques terroristas com bombas e toda sorte de crime que você possa imaginar. Boliquesso, hoje com 29 anos, entrou para o tráfico com 14. Por ser violento, ganhou destaque no mundo do crime e virou o braço direito de Dario Usuca, o Otoniel, um dos mais procurados traficantes do planeta. Os Estados Unidos oferecem recompensa de $5 milhões por informações que levem à prisão de Otoniel. Desde junho, autoridades americanas também processam Boliquesso por participação em uma rede internacional de tráfico e já emitiram 3 pedidos de extradição contra ele. Desde então, ele estava foragido. Boliquesso só foi localizado porque a polícia colombiana passou a seguir os passos da mulher dele e deu a dica à Polícia Federal brasileira. Para chegar até o traficante, uma informação foi determinante: a de que a mulher de Boliquesso pegou um voo comercial de Tabatinga, no Amazonas, até o interior de São Paulo, em Ribeirão Preto. Chegando no desembarque, a Polícia Federal seguiu a mulher até um hotel, onde havia 2 homens. Um deles, que apresentou documentos falsos, era justamente o traficante. No vídeo exibido no início desta reportagem, Boliquesso apresenta uma identidade colombiana em nome de outra pessoa. A Polícia Federal tinha recebido da Colômbia a ficha de identificação dele, com foto e digitais. Por isso, Boliquesso foi facilmente desmascarado. Em depoimento, Boliquesso não respondeu à maioria das perguntas dos policiais. Suspeita-se que ele estava no Brasil havia pelo menos 10 dias. A mulher do traficante está grávida e não tem ficha criminal. Ela foi liberada, assim como outro colombiano que estava com Boliquesso no hotel. Por enquanto, o traficante está preso por uso de documento falso. A polícia brasileira aguarda a notificação da Interpol, a Polícia Internacional, para validar os pedidos de prisão feitos contra ele nos Estados Unidos e na Colômbia. No país natal, Boliquesso é acusado de homicídio e tortura. Existe uma recompensa equivalente a R$600 mil pela captura dele. Esse ex-delegado federal é especialista em segurança e combate ao narcotráfico. Ele destaca a importância da prisão de Boliquesso. Sem dúvida, foi um prejuízo tremendo para o crime organizado internacional. Depois de ser preso no interior de São Paulo, o traficante foi trazido aqui para a sede da Polícia Federal na capital paulista. Ainda falta entender se Boliquesso tinha alguma participação no tráfico de drogas também aqui no Brasil. Não é a primeira vez que um perigoso traficante colombiano é preso no Brasil. Há quase 9 anos, Juan Carlos Abadia, um dos chefões do tráfico internacional, foi capturado num condomínio de luxo em São Paulo. Quase irreconhecível depois de passar por várias cirurgias plásticas, ele foi extraditado para os Estados Unidos e condenado a mais de 250 anos de prisão. Para o especialista em segurança, o Brasil pode ser uma escolha estratégica para a operação dos cartéis de drogas colombianos. O Brasil faz fronteira com todos os países fontes na produção de cocaína no mundo e está exatamente numa posição que lhe permite ser ponte de exportação para os Estados Unidos e Europa, que são os grandes centros consumidores. A polícia colombiana suspeita que Boliquesso estava no Brasil para negociar a abertura de novas rotas de tráfico para a África e a Europa.
Tanto a Colômbia quanto os Estados Unidos devem pedir ao Brasil a extradição de Boliquesso. O processo deve levar cerca de 6 meses. E não está claro para qual dos dois países ele será enviado. O delegado de Polícia Federal que aparece na reportagem, Dr. Roberto Precioso Júnior, é o maior delegado que já teve o Brasil na repressão a entorpecente. Esse sim é uma autoridade, porque toda hora eu vejo entrevistar o especialista em segurança e os caras não sabem nada. Não há nesse país alguém que conheça mais de tráfico internacional de drogas do que o doutor Roberto Precioso Júnior. Estou dizendo alguma coisa errada? De jeito nenhum. Primeiro que na história dele, ele tem a prisão do mafioso Tommaso Busquetta. Ele é até hoje o maior recordista em apreensão de cocaína da Polícia Federal. É imbatível até hoje. Exatamente. Ele com uma equipe que eu acompanhei bem, era uma equipe de 10 policiais federais. Depois entrou mais 1 ou 2 e era uma equipe pequenininha e eu cheguei a ter o prazer de fazer vários trabalhos junto com ele, entre esses trabalhos, a prisão do Abidiel Pinto Rabelo, cujo irmão, Jabes Rabelo, moravam em Cacoal, em Rondônia, e o Jabes Rabelo era deputado federal e deu uma carteira de assessor parlamentar do Congresso para que a Abadia pudesse correr o país sem nenhum problema. E um dia, aqui foi exatamente em 1991, na rodovia dos Bandeirantes, fazia uns 4 graus quando ele colocou a Abadia em cana. Depois eu saí correndo com meu parceiro da época de trabalho, Haroldo Machado, que é um outro jornalista de primeira linha, e nós fomos para Cacoal, onde estava lá escondido o deputado federal, que nessa república agora foi o primeiro a ser caçado exatamente por esse envolvimento. E tudo graças à investigação do nosso Roberto Precioso Júnior, que ele com essa carinha de bobo, com essa carinha de chinês, fala baixinho, mas enxerga como pouca gente que eu já vi.